Boa tarde, o meu nome é Xi Senda e eu vou falar da norma 20, investimentos em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos. O objetivo desta norma é de proporcionar orientação prática quanto aos procedimentos de consolidação e estabelecer o tratamento contabilístico dos ativos subsidiários, investimentos em associadas e entidades conjuntamente controladas nas demonstrações financeiras individuais. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de investimentos em subsidiárias e investimentos associados nas demonstrações financeiras. Também deve ser aplicada em empreendimentos conjuntos e no relato de ativos, passivos, gastos nas demonstrações financeiras de empreendedores e investigadores, independentemente das estruturas ou formas segundo as quais as atividades do empreendimento conjunto se realizam. Esta norma não se aplica a interesses de empreendedores e entidades conjuntamente controladas nem a investimentos associados detidas por organizações de capital de risco. Também não se aplica a fundos de mútuos, trusts e entidades semelhantes, incluindo fundos de seguros ligados a investimentos que no reconhecimento inicial sejam designados pelo justo valor por via dos resultados ou sejam classificados como detidos para negociação e contabilizados de acordo com a norma 25, investimentos financeiros. Então, para termos mais noção do que se fala, eu vou definir alguns itens essenciais. Associadas. É uma entidade sobre a qual a investidora exerce uma influência significativa. Controle conjunto. É a partilha contratualmente acordada do controle sobre uma atividade que apenas existe quando as decisões relativas às atividades relevantes exigem um consentimento unânime das partes que exercem o controle partilhado. Demonstrações financeiras consolidadas. São as demonstrações financeiras de um grupo em que os ativos, passivos, capitais próprios, rendimentos, gastos e fluxo de caixa da empresa-mãe e das subsidiárias são apresentadas como representante a uma única entidade econômica. Empreendimento conjunto. É uma atividade conjunta em relação à qual as partes exercem o controle conjunto, dispõem de direitos sobre os ativos líquidos da atividade. Empreendedor conjunto. É uma parte de um empreendimento conjunto sobre a qual exerce um controle conjunto. Controlo. É o poder de gerir as políticas operacionais e financeiras de uma atividade econômica a fim de obter benefícios da mesma. Ativos conjuntamente controlados. São ativos que integram empreendimentos conjuntos e que estão sujeitos a controle conjunto. Muitas vezes são propriedades conjuntas dos diferentes empreendedores. Entidades conjuntamente controladas. São empreendimentos conjuntos que envolvem o estabelecimento de uma sociedade, de uma parceria ou de uma entidade em que cada empreendedor tenha um interesse. Demonstrações financeiras consolidadas. Devem incluir todas as subsidiárias da empresa-mãe. Presume-se a existência do controle quando a empresa-mãe detém direta ou indiretamente, através de subsidiárias, mais da metade do poder de voto de uma entidade, a não ser que, em circunstâncias excepcionais, possa claramente demonstrar que esse poder não constitui controle. A existência e o efeito de direitos de voto potenciais que são exercíveis ou convertíveis no presente, incluindo os poderes de voto detidos por outra entidade, devem ser tomados em consideração quando se avalia se uma entidade tem o poder de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma outra entidade. Os direitos de voto potenciais que não são exercíveis no presente quando não podem ser exercidos até uma data ou até a ocorrência de um acontecimento futuro. Caracterização de empreendimentos conjuntos e associados.
A existência de um acordo contratual é um elemento essencial para distinguir os interesses em empreendimentos conjuntos dos investimentos em associadas. As atividades que não tenham acordo contratual para estabelecer o controle conjunto não são empreendimentos conjuntos para as finalidades da norma. Influência significativa. Se o investidor detiver direta ou indiretamente 20% ou mais do poder de voto na investida, presume-se que tem influência significativa. Operações conjuntamente controladas. Um exemplo de uma operação conjuntamente controlada dá-se quando 2 ou mais empreendedores combinam as suas operações, recursos e perícia para fabricar, comercializar e distribuir conjuntamente um produto particular, tal como uma aeronave. As diferentes partes do processo de fabrico são levadas a efeito por cada um dos empreendedores. Cada empreendedor suporta os seus próprios custos e obtém uma parte do rédito de venda de avião, sendo tal partilha determinada de acordo segundo o acordo contratual. Então, aqui cada empreendedor tem sobre a sua parte os futuros benefícios econômicos através da sua parte nos ativos conjuntamente controlados. Ativos conjuntamente controlados. Como já foi definido anteriormente, os ativos conjuntamente controlados são usados para a obtenção de benefícios para os empreendedores. Cada empreendedor pode ficar com uma parte da produção obtida a partir dos ativos, e cada um suporta uma parte acordada dos gastos incorridos. Muitas atividades nas indústrias de petróleo, gás e extração de minérios envolvem um ativo conjuntamente controlado. Vamos dar exemplo de 2 ou mais empresas em produção de petróleo podem conjuntamente controlar e explorar um pipeline. Entidades conjuntamente controladas são empreendimentos conjuntos que envolvem o estabelecimento de uma sociedade, de uma parceria ou de uma outra entidade em que cada empreendedor tenha interesse. A entidade opera da mesma forma que outras entidades, exceto que um acordo contratual entre os empreendedores estabelece o controle conjunto sobre as atividades econômicas da entidade. As entidades conjuntamente controladas controlam os ativos do empreendimento conjunto, incorrem em passivos e gastos e obtêm rendimentos. Cada empreendedor tem direito a uma parte dos lucros da entidade conjuntamente controlada. Então, vamos para um exemplo prático. Uma empresa adquiriu um equipamento fabril no início do ano 2010 por 240 mil meticais, tendo emitido um cheque para o seu pagamento. Simultaneamente, foi-lhe creditado na sua conta de depósitos à ordem o subsídio de 40%. A vida útil estimada desse equipamento fabril é de 10 anos e a amortização é feita pelo método de cotas constantes. Efetue a contabilização. Então, pela compra da máquina, nós aqui vamos debitar equipamento básico, que são de 240 mil, e creditamos depósito à ordem de 240 mil. E pelo recebimento de subsídio, debitamos depósito à ordem e creditamos equipamento básico de 96 mil. Pela amortização do final do mês, nós vamos calcular 240 mil e dividimos pela vida útil, que são de 10 anos, multiplicando por 1 dividido por 12, neste caso são cotas constantes, e tudo dará 2 mil. Então, vamos debitar amortizações do período ativos tangíveis 2 mil e acreditamos as amortizações acumuladas ativos tangíveis também são 2 mil. Muito obrigada pela atenção dispensada.